Então, vamos lá. O Outubro Rosa é um movimento internacional, são os diagnósticos do câncer de mama. Deixa eu sentar um pouco, porque a minha cabeça está Não, quer ficar na frente? Pode ficar na frente. Essa é uma das campanhas mais conhecidas do mundo, então pessoas, empresas, assim como a gente está vendo aqui hoje, vão fazer esse tipo de reunião em vários lugares para a gente poder conscientizar. Hoje a gente tem a honra de ter a grande maioria das mulheres, mas também é importante falar dos homens, porque também tem câncer de mama em homens e eu não consigo falar. Então, por isso, a pesquisa, eu notei. Sim, então, por ser muito raro, eu encontrei um tipo de pesquisa voltada para a nossa área, porque ao longo da apresentação, a gente vai falar sobre a medicina da saúde, exatamente o que a gente trata, mas aí cabe a gente também, já tem essa lacuna aí de ciência, de estudo, buscar posteriormente para saber um pouco mais sobre o que causaria o câncer de mama nos homens. Então, já fica a dica aí da lacuna de pesquisa. É assim. Vamos lá. Bom, o câncer de mama, o que é? É um tumor resultado da multiplicação anormal desordenada de células. Então, ele pode ser, pode ser adquirido de maneira hereditária, no caso, 10% dos casos, ou espontâneo durante a vida. Existem pessoas que são diagnosticadas, a Catinha pode me ajudar, que eventualmente não tem nenhum caso na família, então não pode ser considerado como hereditário, né? E que fica aquela questão, o que será que aconteceu, né? Porque aquela pessoa nunca teve, sempre fez o exame preventivo, aquela mulher, e de repente ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então, existem também algumas explicações que a gente vai ver ao longo da apresentação. Vamos lá. Bom, a história, então, surgiu nos Estados Unidos, né? Foi percebido ali nos Estados Unidos que era necessário trabalhar com a prevenção e com a detecção preventiva, né? De maneira antes mesmo de estar com câncer, trabalhar sempre nessa prevenção. Então, percebendo isso, eles começaram pequenas campanhas. A primeira foi durante uma corrida que foi distribuído o lacinho rosa. Todo o pessoal que participou da corrida utilizou aquele lacinho rosa em 1990. Assim. Ele tem 33 anos já. E aí, aquilo ali virou um símbolo do Outubro Rosa. É importante também a gente falar sobre o calendário colorido, né? Que a gente vem esses últimos mês passado e o próximo mês, que vem setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Sim, tem mais datas que se a gente pesquisar, mas essas são as 3 mais. Então, como surgiu no Brasil? Em 2002, a primeira manifestação que foi feita aqui, né, a homenagem ao Outubro Rosa, foi no Obelisco do Ibirapuera. Ele ficou iluminado de rosa. Depois, em 2008, a campanha surgiu com mais força em várias cidades do Brasil, então, também em corridas, eventos, momentos iluminados. Hoje, no centro de São Paulo, a gente tem, se eu não me engano, o edifício Itália está rosa, o Farol Santander está rosa, também. Tem um de frente lá para o trabalho, que eu acho que tem alguma coisa da educação, o Ministério da Educação também está rosa. Então, todo mundo de rosa, metrô. Está todo mundo na campanha. E é importantíssimo. Bom, então, aí vem a informação, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente da doença no mundo. O primeiro é o câncer de pele, tá? No Brasil, o número de mortes continua em alta, tá? Então, assim, por isso que a gente tenta trabalhar no diagnóstico antes, porque o tardio é que leva antes. Bom, vamos lá. E os dados, né? O câncer é a segunda doença que mais atinge as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. A cada ano aumenta 25% em todo o mundo, e no Brasil são 29%. São dados aí de 2020, que estão um pouco atrasados, 2020 mais ou menos, tá? A gente não encontrei mais atual. Em 2019, o Brasil ocupou a segunda posição entre o país com mais alta incidência de neoplasia, que é o câncer de só uma diferença. Porém, a mortalidade é baixa em relação a outros países, como Estados Unidos e França. Então, a gente ainda consegue fazer tratamentos aí, sabe, tem SUS, apesar de tudo, consegue tratar, tá bom? E a prevenção? Então, como que funciona a prevenção nesse caso? Segundo pesquisas, cerca de 30% dos casos da doença poderiam ter sido evitados, mantendo estilo de vida mais saudável, com pequenas mudanças, e aí a gente vai falar sobre.
prática regular de atividade física, alimentação adequada, controle do peso, evitar o consumo de álcool e evitar os hormônios sintéticos que a gente toma ao longo da vida como prevenção, como método contraceptivo. Bom, então, fica aí algumas dicas. Tá? Nada de novidade, né, Nina? Só tá aí. Eu também tomei durante muito tempo. Quando eu parei, eu não sim, então. Falando um pouco sobre o sagrado feminino, né? Não sei, depois vocês pesquisem, não façam nada, porque acabei só falando, acabei só falando experiência. Então. Mas o hormônio no contraceptivo, né, no anticoncepcional, ele faz a gente viver uma vida linear. Você vai tomando ali e você vai fazer um ciclo, seu ciclo não fica normal, ele não sai do seu corpo, você não tem um ciclo convencional de 28 dias como é a Lua. Você passa a ter um ciclo fixo. Uma coisa como se fosse, assim, um robozinho. Então, ele muda totalmente a nossa forma de se regular, muda o humor, a gente sabe que tem, ele muda completamente. Quando você para, o seu corpo ele pode ficar meio louco, assim, né? Mas se você faz acompanhamento, faz ali, tem a mandala da Lua, você tem vários aplicativos que pode colocar, tipo, tudo que está acontecendo no seu corpo, se tem algum tipo de corrimento, as datas que você vê que você está ali, como fala? Michele? Quando a gente está no período... Fértil. A Michele entende. E aí você faz ali, você vê que tem engravidar, você vai lá, naquele fértil que a gente tem, né? Sempre que a gente fala que é tão raro a gente ter uma roda de mulheres pra falar, gente. A gente precisa falar, né? Nem sempre o corrimento, nem sempre o corrimento. Se houver de 0,1% movimentando, vivo, é 0,0 morto. Não é nada de movimento. Então não tem como. Tá vendo? É um tipo de observação que é importante, porque ela poderia passar a vida inteira, né? Achando que era o que tinha que ser. Aí nós temos que saber ali, então a gente tem mais vontade de 12 anos tomando. Sim, então, e por isso que eu falei, né, gente? Tem casos de pessoas, tem uma prima também que toma tem outras coisas que o hormônio ajuda, então ele nem sempre é um vilão. Então, esse caso, sim, exato. Então, esse caso, eu tomei um TPM. E eu tinha. Eu tomei durante muito tempo e o único motivo era como contraceptivo. Nunca foi. E aí, quando eu parei, comecei a fazer enxameamento, meu corpo mudou. Eu tinha muito inchaço, me sentia muito cansada, meio depressiva também, não entendendo os motivos. Então, cada mulher é um caso. E aí, como a Michele, né, compartilhou, fazer a observação do seu ciclo. Mesmo você tomando o contraceptivo, também é legal. Você vai se entender. Por que em determinado período do mês eu fico mais triste, eu fico mais trabalho, eu não quero falar com ninguém? Tem época do mês que é mais fácil, por exemplo, você estar na frente do computador e fazer uma planilha, porque você está mais focada. Tudo que tem a ver com os nossos ciclos menstruais também. Então, é uma coisa que é mente, corpo, está tudo junto, tá, mulher? Isso também é legal falar, porque o Outubro Rosa é exatamente sobre isso, é sobre você se observar psicologicamente e fisicamente, tá bom? Bom, então aí vai falar sobre a detecção, que aliada à prevenção, a detecção precoce salva vidas. Então, observar seu corpo, entender como que é o aspecto da sua mama, fazer o autoexame e ir até o médico é muito importante. Eu falei, não sei se entende bastante coisa. Eu entendo um pouco, porque eu só não entendo. Porque assim, eu já estou na menopausa há mais de um ano e meio, e aí eu perdi todas as minhas referências, eu acompanhava a minha lua também. E aí agora eu não entendo mais, porque assim, eu perdi todas as referências. Tem como a gente ter esse acompanhamento, de que forma a gente consegue se entender na menopausa. Porque eu não tenho mais referência, Leila. Perdi tudo, aí eu fico, não sei, porque não é contínuo. Eu tentei, sabe, falar assim, não, tá. Parecido com quando eu estava ovulando. Não tem nenhuma referência. Você perdeu o total. Vamos lá. Você vai fazer primeiro um diário. É o que eu ouvi, assim, várias mulheres exatamente
lugares que eu participei, eu acho que faz sentido. Você faz um diário e coloca nesse diário como você vai se sentindo ao longo do mês. Com o tempo, você vai acabar fazendo a sua própria mandala da lua. Você pode também visualizar, se é uma pessoa ocupada para isso, né? Eu vou falar nesse sentido. Você pode visualizar o seu ciclo. Você pode visualizar o plantar a lua com um pouco de vinho. Só isso depois, essa bruxaria depois, tá bom, história? O simbólico é importante. Se você ama o seu corpo, não fazer com tristeza. Agora você está aqui, você pode se entender melhor e depois explicar pra gente. Mas um dia eu vou estar aí. Sabemos todos, aliás, quase ninguém, gente, informação assim, é muito precária. Na minha pausa, eu surtei bastante, porque até nessa parte holística, é pouquíssimas informações. Leila. Perfeito. Eu estou com 45 agora, com 43. E não é precoce. Os médicos falam que dos 37 aos 40, dos 37 diante é normal. Todo mundo fala, você é não. Ele falou que não. A partir dos 37, 38 é normal. Todo mundo fala assim, é normal, gente. A gente, assim, a gente precisa falar sobre uma coisa. A parte holística, Leila falou realmente, é pouca coisa que a gente está pensando estudar agora, mas a gente para lembrar que o clitóris da mulher, ele saiu dos livros de ciência, ele voltou, entendeu? Hoje, 1000 e alguma coisa, foi ontem, foi feita a primeira resolução. Você vai passando o aparelho, como se fosse uma ultrassom, para poder verificar como que era o órgão, como que era o nosso clitóris em 2009. 2009, é muito agora. Enquanto isso, a gente já tinha todas as informações sobre o corpo humano no geral e o corpo humano masculino também. Então, assim, é muito estudado. Você imagina, se for descobrir isso agora, em 2009, você imagina uma pausa. Então, quem pretende se ajudar e se apoiar. Se apoiar para que a gente vai ter isso. E é isso. Sim. A coisa do Sagrado Feminino é exatamente isso. A gente fala de tudo. O meio fala. É um pouquinho mais além, né? Antigamente, como a gente vivia, na época das tribos, que tinha assim, comunidades, a gente tinha mais isso aqui diariamente. Então, a mulher acompanhava o ciclo da outra, tal, estavam juntas, tinha parceira, era aquela coisa, tudo em comunidade. Então, passava por todos os períodos da vida, tinha quem acompanhasse, tinha quem falasse para ela, outra mulher, olha, comigo para assim, faz de tal jeito, para aliviar, para não sei o quê. Hoje em dia, está cada uma dentro da sua família, afastada totalmente, não é porque a nossa sociedade assim, mas a gente pode fazer alguma coisa que é aqui, é possível, encontrar uma amiga legal, alguém consciente, né, Catinha, também para não... Nossa, gente, é difícil de se entender e para a pessoa... É um tipo uma TPM para quem coloca 1000 vezes 1 milhão, entendeu? É um negócio muito exacerbado. Você sentiu que eu com 46, não estou. Você sentiu o quê? Assim? Primeiro foram os espaçamentos entre uma menstruação e outra, e aí a forma de menstruar. Às vezes eu menstruava 20 dias, às vezes 40, às vezes eu ficava 2 meses sem menstruar, depois eu comecei na minha pele começou a ressecar, a textura do meu cabelo, a textura da minha unha, tudo começou a mudar, acidez, quando eu já vi. E assim, aí a alteração, né, na cabeça, porque assim, você uma hora tocar aquele calorão, que matéria até hoje eu tenho, assim, é terrível, tá normal do nada, e parece que alguém acende a fogueirinha aqui debaixo. Tudo bem, você tá arrancando tudo aqui suando, então assim, os primeiros sintomas foram esses, espaçamento entre as menstruações, alteração entre, né, o fluxo também, uma hora vinha muito, uma hora vinha muita frequência, outra hora muito frio. Então, é muita loucura. E aí você não tem nem compartilhar, né? Eles acham que é drama, né? Porque você fica depressiva, primeiro que você entende assim, meu Deus, menopausa, estou envelhecendo. Eu não preciso envelhecer. Então, aceitar o primeiro passo, que, meu Deus, eu estou tão velha. Ninguém vai querer, eu não vou usar mais o meu negócio. Mas você fica assim, pronto, estou inútil. O primeiro passo, a mulher é feita em relação à vaidade, a gente tem todo esse negócio. Falou de menopausa para a gente, parece que é tirar tudo isso da gente.
Então, é o primeiro surto. Terapeuticamente é importante a gente dar de consciência para os nossos pacientes, porque eles precisam desse amparo emocional para tentar trabalhar isso na mente, porque a gente trabalha muito com crenças, né? A crença que vai limitar a gente. O paciente, ele fala sobre isso. Vamos tirar todas as crenças do isso, eu passo calor, para muito bem, porque está no campo isso. Muito sente isso igual. Se a gente não quebra isso, piora a situação. A gente tem que ter esse olhar para essa data, para esse mês, que é o mês que vai se continuar essa consciência de todos. A gente está até agora falando da pessoa que não conseguiu vir, porque a maioria das pessoas que buscam isso são mulheres. Se a gente já tem uma visão dessa, a gente nunca vai conseguir passar para ela o que está acontecendo, e é necessário, é muito importante trazer que é uma fase que todos vão ter que entender que ele vai libertar também. E liberta, gente, liberta isso. Uma dica do calorão, chá de amor. Eu ia falar isso, a cápsula também, né? A cápsula também agora. Vamos lá. Então, por isso, podemos dizer que as campanhas do Outubro Rosa salvam vidas. Então, como a gente pode perceber, né, quando chega no tema mulher e saúde da mulher, a gente tem várias lacunas em aberto. Então, talvez o Outubro Rosa seja uma forma aí, né, de a gente compensar tudo isso ao longo do ano. Então, a gente está fazendo aqui para a pena. Agradecer já pelas suas doses. Então, vamos lá. Autoexame. É importante ressaltar, né, que o autoexame, ele é crucial para a mulher. Então, a gente tem um vídeo ali em seguida, maravilhoso, ela vai explicar, tá? Então, uma coisa que eu queria ressaltar, que eu falei ao longo já, né, é o contato com o seu próprio corpo, tá? Ter contato com o seu próprio corpo é um diferencial muito grande. Então, entender como é a fisionomia do corpo, aonde que está, onde que pode aparecer um ângulo diferente, você tem que ter contato diário, para não levar um susto. Tipo, passa aí, sei lá, 5 anos sem tocar, ou a vida inteira sem tocar, que acontece isso. Quando você vai fazer o autoexame, você leva um susto, porque a estrutura mamária, ela é meio granuladinha, ela não é lisinha, igual você toca na pele, na perna, por exemplo, é diferente. Então, assim, tem que fazer com cuidado. Inclusive, no vídeo a moça fala sobre isso, tá? Então, utilize o momento do autoexame para poder se reconectar com o seu próprio corpo. Fazer até um ritual ali, né? Corpo, eu te aceito. Eu já agradeço desde já pela saúde. Então, né? Sinaliza antes se alguma merda for acontecer para poder tratar. Entendeu? Faz ali, conecta dessa maneira, com leveza. Lembrando que a pessoa mais importante da sua vida é quem? Como você chama eles? Peito, seio, teta, tetinha, mama. Para conhecê-los bem, você precisa tocá-los. E por que é importante tocar os seus próprios seios? Porque o câncer de mama é o mais comum entre nós mulheres. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. E por onde começar? Muitas mulheres não se tocam porque dizem não saber o que precisam observar. E tem outras, não sei se é o seu caso, já aconteceu comigo, que podem fazer o autoexame, achar alguns carocinhos que no fim não eram nada. Mas aí você entra em pânico e nunca mais faz. Bom, não se preocupe mais. Falamos com especialistas e eles nos deram 4 dicas para você saber como examinar os seus próprios seios. Agora, não se esqueça. O autoexame não substitui de maneira alguma o exame clínico que é feito por um médico. Primeira dica, conheça os seus seios. Olhe para eles, toque-os. Cada mulher tem um peito de um tamanho, forma, textura diferentes. Eles também podem ser diferentes entre si. Além disso, a textura deles muda no período menstrual. Por isso, alguns médicos recomendam que você faça o autoexame de 2 a 3 dias depois que a sua menstruação termine. Porque aí o inchaço dos seus seios vai diminuir e você vai conseguir sentir o seu tecido mamário em seu estado normal. E um truque, se sua menstruação é irregular ou se você já não menstrua mais, enfim, vai saber. Você pode marcar uma data no seu calendário, coloca lá no seu telefone e aí ele vai te lembrar que é o dia de você fazer o seu autoexame. Segunda dica, se olhe no espelho. Olhe para você pelada, com os braços para cima, depois para baixo, ao lado do tronco e com as mãos na cintura. Mas o que você tem que procurar? Qualquer alteração. Se tem alguma parte mais rígida,
se os mamilos mudaram de posição ou de formato, se tem alguma secreção saindo dele. Veja também se tem alguma ferida, um nódulo, um carocinho. Ou se sua pele está retraída, avermelhada ou com textura de casca de laranja. Terceira dica, mãos à obra. Para palpar seus seios, não use as pontas dos dedos. Use os 3 dedos retos. Por que isso? Porque os peitos, principalmente das mulheres mais jovens, têm uma textura que se chama nodular. Assim, se você só usar as pontas dos dedos, vai notar os carocinhos que fazem parte da textura normal da glândula mamária. E não é isso que a gente está procurando aqui, né? Então, se você usar os 3 dedos retos, você vai conseguir notar qualquer carocinho diferente. Você pode fazer esse autoexame de pé, mas deitada vai ser mais fácil porque o tecido do peito se expande. Como você faz isso? Você coloca a mão da mama que você quer examinar atrás da sua cabeça. E aí, com a mão que vai estar livre, você começa a pressioná-la. Não importa o sentido que você escolha para fazer, mas o ideal é ter um padrão para nenhuma área ficar de fora. Por exemplo, você pode fazer de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Primeiro no seio, depois no outro. E o que procurar nesse caso? Mais uma vez, qualquer alteração, qualquer coisa diferente, um carocinho, uma parte doendo, uma protuberância. Quarta dica, não se esqueça dos mamilos. Glândula mamária vai além do volume do peito. Ela se estende das axilas até a clavícula. Por isso, é importante você também tocar essas 2 partes. Mas não se esqueça dos mamilos. Pressione-os e aperte-os um pouquinho para ver se tem alguma secreção saindo. Isso, é claro, não vale se você estiver amamentando. O ideal é que você faça esse autoexame, toque seus seios pelo menos uma vez por mês, para você se familiarizar com eles e aí criar uma rotina de observação. Mas é importante você saber, isso não substitui o exame clínico e a mamografia. A mamografia e o autoexame são indicados para mulheres principalmente acima de 40 anos, idade em que o risco de câncer de mama aumenta. Atenção, não fique desesperada se você notar algum nódulo ou algum carocinho. Isso não significa que você tenha um câncer. Muitas vezes pode ser uma alteração normal ou um tumor benigno. Algumas organizações de saúde estimam que apenas 1 em cada 10 nódulos na mama sejam malignos. Mesmo assim, procure um médico se você notar qualquer coisa diferente. Se ainda está com alguma dúvida, quer que a gente faça algum outro vídeo sobre algum outro tema? Deixa o seu comentário aqui e a gente vai. Não, eles pedem, porque assim, sei lá, se chegar só e fazer só 40 anos, não precisa ter um mal ou não no meu corpo. Dessa maneira, não pode manipular. Tem que fazer todo ano. Eu tenho 6 anos, desde os meus 18 anos, eu faço exames todo ano. Tem que fazer, porque se for para você ter, vai ser no momento que você nem está esperando. Então, é melhor que você se previna pelo menos uma vez por ano, junto com check-ups normais, de Papa Nicolau e tudo, já marca tudo. Você pode fazer durante o claro que a gente pode. Então, eu acho que é diferente. É bom, você não fazer o seu exame anual, você pergunta para o médico. O médico pergunta também, né, se tem cálculos, entendeu? Porque eu tenho cirurgia no seio, né? É diferente. Não vai. Sabe uma coisa, Catinha? Ai, não. Já fui falar na última mamografia, eu tenho silicone. Então, tem que fazer o ultrassom e a mamografia para ver. Não é só toque. Não é só toque. Então, aí, você confere com o médico também. Se ela sabe, então. Você faz exame todo ano? Quem tem geralmente algum caso na família, tem que fazer também um acompanhamento. Depois aparece o nome, se seu caso desse tipo, ela compartilhou aqui, né? Esse ano eu levei um susto. Bruno sabe. Então, por exemplo, ele fazer
Aí, a minha mãe, ela foi no médico, exame de rotina, e pá, apareceu um negocinho ali. Aí meu pai já ficou já, e meu pai tinha acabado, uma amiga do meu pai foi mestre de capoeira, tinha acabado de tirar mamão, com câncer. Meu pai foi desespero. Já era, só meu amigo tirar mamão também. Meu pai, assim, ele deixou a família toda, sim, demorou, não cheguei aqui não. Acabou que não fez ali a almoçar. É uma coisa que assim, vazia, tinha um pedacinho enorme, deu tudo certo. As médicas, a primeira tá maravilhosa, ela falou assim, nunca foi tratada. Esperou ali um mês para sair do exame, aquele mês extenso, ok, ela vai voltar com um ano, mas não tem. Então, assim, não se desesperar é a primeira coisa. Eu desesperei, mas meu pai segurou ali no colo. Sim. Sim, então, sério, ela ficou essa de foi aumentando, né? Esquecido também. Aí, como seria a entendi ponto, né? Como não tinha o presencial, a galera que ficou 3, 4 anos sem pode ser. A gente vai chegar nessa questão. Olha. Oi, pode ir. Bastante coisa que mas eu faço também qualquer coisa. Legal. Não sei. Eu estou sim, pode ser. Bom, então vamos falar agora, entrar no quesito metafísica, né? Entender um pouco o que é a metafísica. Todo mundo já sabe. Familiarizado. Então agora é a hora. Bom, então, tudo aquilo que está além do físico pode ser considerado metafísico. Tá? Então, a metafísica ela compreende a esfera psíquica, emocional, energética, e espiritual e sentimental. Tá? Então, a metafísica parte do princípio de que a alma ela organiza a matéria e não o físico por essência. Então, é tudo que eu comecei a falar no começo. Tem a alminha, ela tem que encarnar, ela precisa de um corpo para viver tudo aquilo que ela precisa viver, para elevar ali, né, para poder se transformar, né, transformar nessa existência. Então, ela escolhe um corpinho, vem nesse corpinho feminino, ela escolhe um local, Brasil, escolhe uma cidade, escolhe tudo isso. Mas o corpo também faz parte do que a gente precisa desenvolver nessa existência. Tá? Então, tenham isso em mente, porque estar no corpo mulher é ter seus próprios desafios. A gente vai falar sobre alguns. Qual que é a função da mama? A gente está aqui no corpo mulher, né? Todo mundo já esteve no corpo mulher. Já esteve também no corpo mulher. Né? As glândulas mamárias, aliás, né, têm como única função a lactação. Isso eu acho muito interessante, tá? Porque é o único tecido do corpo que ele gera ali alguma coisa que não é para o próprio organismo. Você começa a todos os órgãos que você tem, tudo que é gerado, tudo que é feito no nosso corpo é para a gente própria, né? Para a nossa própria existência. E a mama não, a mama ela é para sustentar outro indivíduo, para sustentar outro organismo. É só para isso. Não tem outra função. Isso aqui que a gente tem é para dar a teta de mamar, tá? Bom, então, é sobre isso. Então, é um símbolo universal da feminilidade. Em muitas culturas representam a mulher, a deusa lá, uma das primeiras imagens da deusa Vênus, ela com um seio enorme, um ventre bem grandão, outra coisa, né? A mulher ela é redonda, né? Então, essa coisa. Sim. Vamos lá. Então, é sinônimo de amor, cuidado e nutrição. As mamas nos proporcionam o primeiro alimento e também tem a ver a referência ali com os laços afetivos, segurança e confiança.
criança, que irão refletir de forma positiva ao longo dos anos. Pode ser uma amamentação de seio, pode ser, mas pode ser também uma amamentação com uma madeira. O fato de segurar no braço próximo à mama também causa ali para o bebê uma sensação que ele vai guardar para a resto da vida. Tá bom, gente? Vamos ressaltar sobre isso. Então, a localização, ela é no peito, em frente à glândula timo, que para a metafísica é um órgão de sentimento do amor. E também traz referência à manifestação de ternura. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre o timo, que fica aqui, no meio, né? Então, ele tem a imagem da mãe, né? A mãe é a maior representação da afetividade, onde a mãe se doa para inteirar o filho durante a amamentação. Imagina uma coisa linda. Dá para ver quem é a mãe, porque a mãe é uma... Gente, está com... É uma coisa de louco, você gostei. Olha de gratidão. Essa fome, frio, medo. Você não tem noção do Sim. Você para pensar que todo mundo que está aqui, no dia, senão a mãe vai assistir. Você vai pensar assim, a gente tem um poder vasto. Porque se não fosse isso, não ia ter humanidade, porque o bebê mais com o que ele ia comer na pré-história? O que ele ia ser, sabe? Assim, sim, eu não vou ler. Elas fazem é uma dor muito grande. Eu tenho uma irmã que é 3 anos mais nova e minha mãe passou por atividade, todo o processo. E é bem complexo. Então, também, até para isso, nesse momento, é bom a gente ter uma rede de apoio ali, estar cercada de mulheres, para poder ter, né, essa segurança de estar fazendo a coisa certa. Hoje em dia, a gente tem 12, tem até o parto natural, tem toda a parte de amamentação humanizada, a introdução de alimentos para bebês, é interessante para a gente. Tem muita tecnologia. Além de já. Então, diversos pesquisadores e médicos já chegaram à conclusão de que algumas doenças, inclusive o câncer, pode ter origem nos sentimentos, os traumas já vividos, situações difíceis pelos quais os pacientes já passaram ou estejam passando. Então, nesse sentido, eu vou falar um pouco sobre os nódulos de humanização da metafísica. Então, assim, já é comum. Eu lembro que há 9 anos atrás, uma amiga foi diagnosticada com câncer, mas era um câncer na laringe, supernova. E aí o médico virou para ele e falou assim, você está com câncer aqui? Que saco é esse que você está engolindo tanto que você está com câncer na laringe? E foi para ela, foi um impacto com ela, ela também era da área de saúde, ela começou a pesquisar um pouco mais. E isso, com uns 9 anos, ela me explicou que existe realmente essa possibilidade, tá? Hoje em dia eu sei, aqui, né, a gente aprende que os traumas vividos, o emocional, ele pode vibrar ali, criar um bloqueio energético e se manifestar no corpo. No caso dela, ela tinha mantido tudo, sabe? Por questões de saúde familiar e fazia todo sentido na época. Sem diagnóstico, sem caso nenhum de câncer na família, ela teve câncer. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei dela na hora, porque ela já era da área de saúde, ela estava tratando o problema de saúde dela já muito sério. Então, quando veio o diagnóstico para ela, falou, só pode ser isso. Ela ficou uns 4 anos, assim, no saco de uma maneira terrível. Então, isso foi a primeira vez que eu tive um contato com esse tipo de coisa. Que existe alguma coisa além do físico que pode gerar doença física. Hoje em dia faz todo sentido eu ter tido acesso lá atrás. Então, a mulher ela é naturalmente afetiva. E quando alguma coisa acontece de trauma com relação à afetividade, quando é magoada, quando, enfim, quando sofre algum tipo de trauma na parte amorosa, ou no convívio com a família, ou com os amigos, ela pode bloquear essa afetividade, pode deixar, pode parar ali de transmitir amor da mesma maneira. Então, segundo a visão metafísica, o câncer de mama são os ressentimentos, as mágoas e as tristezas profundas que não foram elaboradas e bem resolvidas. Então, muitos estudiosos, inclusive foi o Rafael sobre isso,
sobre isso, que esses bloqueios, eles impedem a mulher de abrir-se para novas experiências e elas acabam ficando extremamente dedicadas a outras coisas e não a ela própria, se anulando, tá? E vivendo sempre com medo de sofrer novamente. Bom, então, portanto, um processo emocional pode levar a um câncer de mama quando a mulher perde a capacidade de manifestar a afetividade. Ela começa a criar bloqueios. E aí o Val Capelli, ele fala uma coisa muito, muito interessante, que ele fala assim, às vezes, a mulher que bloqueia esse coisa é aquela mulher que fala assim, por exemplo, não é o caso da Silvia. Eu não conheço a Silvia, a Silvia foi a primeira vez. Eu achei, Silvia é tão séria, tá de brava. Aí eu conheço a Silvia, pensando que ela é um amor, sabe? Começa a conviver com ela e outra pessoa. São mulheres que têm tendência, geralmente são mulheres que chegam no consultório e acabam tendo nódulo, que seja, não necessariamente câncer de mama, mas acabam tendo nódulo, porque são mulheres que não deixam fácil para qualquer um se aproximar, sabe? Um pouco sério demais, afasta demais as pessoas. É uma visão do Capelli. Também tive experiência de ver, assim, as pessoas comentando, e tem um certo... Já foi meio verificado, né? Bom, então a natureza da mulher é expandir a afetividade. Quando isso não ocorre, ela retrai sentimentos. Então, a gente tem a pedra, que é o quartzo verde, que é do chakra cardíaco, o quartzo rosa também, está aqui. Então, se a gente for para o lado holístico, chegar alguém assim, sem entender, taca na maca, bota a pedra e vamos de terapia, né, Bruna? O surgimento de nódulos mamários representa bloqueios que a mulher para manifestar ternura. E a ternura não é só o amor entre homem e mulher, mas também tem ali o cuidado com o filho, o cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Isso, até com você mesmo. Sim. Então, aí vem a mulher de frente do coração, porque às vezes a falta dessa expressão, dessa manifestação, não é consciente, não é porque ela quer, mas é por conta de tudo aquilo que aconteceu. Então, tudo isso pode causar defeitos mentais, causar viés, sensibilidade, ou até mesmo a própria carência, ou um apego excessivo, né? A gente se apega demais, um ciúme excessivo, tá? Então, isso tudo representa a inabilidade em amar, efetivamente. A retração da afetividade, ela pode gerar duas situações. Uma mulher fica fria e se afasta de todo mundo, ou ela fica dependente, insegura, ficando possessiva com relação a outra pessoa e colocando no outro necessidade que ela própria tem de afeto. Então, por exemplo, você tem que me fazer feliz, você tem que me dar atenção, você não me liga, você não sei o quê, aquela cobrança. E isso tudo é carência. Carência é falta de quê, gente? Então, mas aí quando chega alguém de frente pra gente, a gente já sabe disso tudo. O que a gente precisa fazer? Acolher aquele ser que está ali colocando e lembrar para ela, para ele também. Tá bom? Bom, com o tempo, esse bloqueio vai gerando um bloco energético, né, que se materializa no corpo e traz um processo para a mão. Se esse bloco energético não for trabalhado mentalmente, energeticamente, espiritualmente, poderá se materializar como um nódulo. Dessa forma, as mulheres com nódulo mamário ou mesmo câncer de mama podem fazer uma reflexão e ver onde está o problema. A doença é uma forma do corpo chamar atenção para o que feriu a sua alma. A paciente precisa entender, libertar e elevar tudo aquilo que causa sua dor, e a desarmonia ao longo da sua vida inteira. Então, olha tudo, faz um frame da vida inteira e observa. Se tiver dúvida, procura alguém para ajudar. A mágoa é um mecanismo de defesa, mas o amor deve prevalecer acima de tudo. Soltar os bloqueios na medida do possível, oferecendo perdão e deixando o passado no passado, viver no momento presente são os primeiros passos. Então, tem carinhas alegres, vamos viver agora. O câncer é o sintoma do amor não compreendido. Resumo, é isso. O amor que não foi bem elaborado, interrompido por algum motivo, que pode ser gerado essa doença. Então, o câncer em si, ele sente respeito pelo amor verdadeiro. Então, como expressar uma expressão autêntica do sentimento e da emoção traz boas energias e melhora a vida como um todo. Sentir e manifestar o afeto por si mesma e pelo outro, se permitir viver o amor de forma leve e livre, é a melhor receita. O homem não me define, minha casa não